Glória a Deus. Ai. Gente, vocês estão sentindo? Só eu estou sentindo. Ai. Só eu estou sentindo. Gente, a presença de Deus é manifesta nesse lugar. Uau, é tudo sobre Ele, para Ele, por Ele. Amém. Deixa eu tentar me ajeitar aqui. Tô me recuperando ainda. Deus é bom. Quantos creem que Deus é bom? Amém. Eu creio que Deus é bom. Ele é bom o tempo todo. Independente das circunstâncias, independente do que a gente vive, a bondade de Deus não é sobre todas as coisas serem perfeitas. A bondade de Deus é sobre quem Ele é. E Ele é bom. Amém? E é uma honra poder compartilhar com vocês nessa manhã. É uma honra muito grande. Eu estou assim... Tem alguns dias que eu estou muito reflexiva lá na minha casa. E eu fico pensando, mas Deus, como é que isso está acontecendo? Como eu estou vivendo assim dias que nem nos meus maiores sonhos eu imaginei viver. E eu sei que tudo isso é fruto da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, né? Então, não esperem nada de mim nessa manhã. Eu mesmo, Maíra, não tenho nada para entregar para vocês, mas eu quero que vocês coloquem a expectativa completamente naquilo que o Senhor Jesus tem preparado para você. Amém? Se você está aqui, presta atenção. Deus, Ele tem um liberar de destino para a tua vida. Alguns anos atrás, eu participei de uma conferência muito parecida com essa aqui. E assim, eu fui sem muitas expectativas, eu estava mais por conta do rolê. E aí eu estava ali no rolê, e aí tinha uma loja que estava vendendo brownies. E aí tinha uma fila muito grande. E aí eu estava na fila para comer o brownie, né? Como uma boa mulher, eu gosto muito de doces, gosto muito de um chocolatinho. E aí eu estava naquela fila, eu já estava, acho que uns quase 10 minutos, que era uma conferência muito grande, gente, era muita gente. E aí quando eu estava na beira para comprar o brownie, o irmão, um profeta da nossa casa, falou assim: olha, você precisa conhecer um apóstolo. Falei, quê? Um apóstolo? Eu nunca conheci um apóstolo. E ele falou, você precisa conhecer o apóstolo, ele está bem ali esperando você. Aí eu olhei para o brownie, olhei para o apóstolo, olhei de novo, falei, bom, deixa eu ver, né, o que está acontecendo. E ele estava numa lojinha, sabe, a Link Store, que nós temos bem ali, cheias de produtos, de camisas, de coisas maravilhosas. E nós estávamos num lugar assim, no meio da livraria. E aí nós começamos a conversar, gente. Estava assim um clima, quando você está ali conversando, passeando, né, tirando foto. Aqui está muito lindo. Tudo que vocês estão vendo aqui é fruto da graça, do amor, do milagre de Deus na nossa vida. Quem está gostando da nossa conferência? Quem está impactado com o que Deus está fazendo? Como isso está bonito, como isso está lindo. Tudo isso foi preparado, claro, primeiramente para a honra e glória do Senhor, mas foi preparado para você, para que você tivesse uma experiência completa com aquele que te criou, amém? E nós estávamos lá naquela lojinha e de repente ele olhou para mim. E eu amo conferências por conta disso. Eu amo conferências porque conferências são liberar de destino, são alinhamento do céu, é céu e terra alinhando, e a palavra de Deus vem e ela penetra no nosso corpo como uma espada que vai cortando alma, cortando espírito. E ele me olhou e ele lançou uma palavra naquele dia. Essa palavra, ela tem ecoado até hoje na minha vida. E ele virou e falou assim, Maíra, a sua voz é para as nações. E eu falei, ele não me conhece, ele não tem noção. Eu sou só uma menina lá de Belém do Pará. Né? Onde é Belém? Ali no norte, lá Belém. Conhece Belém? Eu falei, eu acho que ele não tem noção do que ele está falando. E ele continuou, ele falou, Maíra, você tem uma voz e a sua voz é para as nações. E ali naquele momento,
no meio da vendinha, no meio da estante, eu caí no chão. E eu fui inundada com a presença de Deus. E eu fui inundada de uma tal forma que eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar de uma forma muito feia. O meu marido que estava lá do lado, o pastor Vitor, ele ficou com vergonha do que estava acontecendo. Tipo assim, aqui no meio da loja, as pessoas passando o que está acontecendo. E eu fiquei ali jogada no chão. Eu não sei, eu perdi a noção do tempo. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali encatarrada. Mas eu quero te falar, não deixa nenhum momento passar. Você pode estar na loja, você pode estar no estande, você pode estar no túnel do Glow. Deus tem algo específico para você. Amém? Aumente suas expectativas nele. Tá até difícil, gente. Tá até difícil. Mas vamos lá. Vamos focar. Olha, eu sou uma pessoa que eu sou muito tintim-tontonha, assim, mas agora eu encontrei, sabe? Eu encontrei liberdade na presença do Pai. Eu me encontrei assim. Deus me fez assim. Se Ele me fez assim, eu tenho que ser do jeito que eu sou. Eu não estou aqui para ensinar, então olha, né? Vão me acompanhando aí, assim, não vai me julgando, vai só acompanhando aquilo que Deus tem para fazer e para falar nessa manhã tão abençoada. Amém. Vamos lá. Então, eu queria conversar com vocês hoje sobre um tema que se chama Voltando à Essência. E como eu falei para vocês, eu me sentia apenas uma menina de Belém do Pará e para o resto do Brasil e quiçá o mundo. O que é Belém do Pará? O que está nascendo em Belém do Pará? E ano passado nós tivemos a segunda edição da nossa conferência. E realmente foi um marco na minha vida. Porque nós chamamos alguns preletores de fora. E eu não estava esperando, tá, gente? Eu não estava esperando. Nós pegamos um barco, nós fomos para um rolê. Queria te levar lá, tio Cello. Não sei se vai dar dessa vez, mas a gente vai marcar umas próximas vezes. E nós entramos naquele barco e eu achava que era um simples rolê ali. A gente vai ali do outro lado do rio e a gente vai, né, olhando o rio. Só que naquele dia, especificamente, pré-conferência, eu não sei quantos sentiram um peso espiritual para você estar aqui. Eu não sei quantos passaram por um peso espiritual, mas eu e minha família, nós estamos guerreando. Tem meses, semanas que nós estamos guerreando para o que Deus vai fazer aqui nesses dias. E ano passado não foi diferente. Nós estávamos enfrentando uma guerra espiritual. Porque se você está aqui e você não crê no mundo espiritual, então eu não sei o que você está fazendo aqui. Mas o mundo espiritual, ele é mais real do que a gente pode ver. Ele é mais real do que a gente possa imaginar. E muitas vezes a gente vai vivendo como se não existisse. Mas existiu uma guerra no céu, travada por anjos, por arcanjos, para que você estivesse aqui nesses dias, recebendo aquilo que Deus sonhou para você viver. E nessa guerra, ano passado, nós estávamos vivendo. E aí eu estava com algumas lutas na minha mente, porque o inimigo, ele vem assim, ele vem tomar a nossa mente. Né? Tem um escritor que ele fala, C.S. Lewis, quem conhece? Escreve obras incríveis, ele, enfim, as Crônicas de Nárnia, muitos livros que ele já escreveu. E ele falou assim, o trabalho do diabo é o quê? Nos fazer esquecer. E o diabo vem na nossa mente, lança setas para que a gente esqueça quem nós somos em Deus, por que nós nascemos nesse tempo, porque Deus nos fez assim, da forma que nós somos. E o diabo, ele tenta apagar isso da nossa mente. E ele tenta controlar a nossa mente falando coisas que vão de encontro às verdades de Deus para a nossa vida. E ele vem e ele ataca diretamente aonde? Na nossa identidade. E eu vejo uma geração de pessoas
Uma geração de jovens e adolescentes que estão sofrendo constante ataque na sua mente. Por quê? Porque eles estão esquecendo da sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. E quando nós estávamos nesse caminho, eu estava sofrendo esses ataques na nossa mente, e o inimigo vinha e falava coisas do tipo: olha, você não é capaz. Ou então eu sempre lutei muito com insegurança na minha vida, e ele vinha lançar dardos malignos, justamente combatendo isso na minha identidade em Deus. E aí nós chegamos no rolê, eu achava que ia ser só um passeio de barco. E aí o irmão lá da igreja, ele faz uma trilha pelo meio da floresta. Eu não sei quantos já fizeram uma trilha no meio da floresta, porque a floresta ela tá tão perto, mas ao mesmo tempo ela tá tão longe, porque nós que somos daqui, eu pelo menos, eu não sei você, mas eu vou te contar a minha história. Eu não me importava com a natureza, eu não me importava com o outro lado do rio, eu quase nem atravessava para lá, eu não via valor nisso, eu não, sabe, quando nós somos de Belém, nós somos tendenciosos a desvalorizar aquilo que Deus nos deu. E a nossa região, gente, ela é muito linda, ela é muito rica, mas quando a gente não tem uma revelação a respeito disso, a gente só consegue enxergar as mazelas, só o que não presta, quando na verdade nós temos um presente de Deus aqui nessa terra. Se tem algo que eu tenho entendido, é que a nossa terra, ela é abençoada. A nossa cidade não é qualquer cidade. Belém não é qualquer cidade. Belém é uma cidade que se encontra no coração da Amazônia. A Amazônia é a floresta maior do mundo. Você acha que isso é pouca coisa? Você acha que não tem algo profético nisso? E Deus começou a trazer um amor, um senso de responsabilidade, um senso de pertencimento à minha terra, à nossa terra. E quando nós chegamos e nós começamos a andar no meio da floresta, e eu estava muito triste, eu estava enlutada, eu estava carregada. E aí eu comecei a andar e eu comecei... Aí o irmão falava: olha, prova isso aqui, uma castanha do Pará. Olha, cheira isso aqui, se você está com dor de cabeça, olha, toma esse remédio aqui. Que não era um remédio manipulado, tá, gente? Era uma erva natural, tudo da terra. Olha, se você sentir, sei lá, dor de barriga, você toma um chá dessa planta tal e não sei o quê. E aí ele começou a me contar de todo o valor, de toda a riqueza, de quão maravilhosa é a nossa região. E na medida que eu ia entrando no meio da floresta, na medida em que eu ia sendo inundada pelas aquelas preciosidades de Deus, eu fui completamente tomada por uma presença divina naquele lugar. E eu andava e parecia que eu ia sendo preenchida com amor. Eu andava e parecia que o meu corpo estava recebendo algo só de olhar para a natureza criada, para a criação de Deus, para aquilo tão lindo que Ele nos deu. E aí teve um momento que foi um cúmulo, assim. Eu estava andando e, sério, gente, eu nunca tinha vivido isso. Eu nunca tinha passado por isso. Mas desde o dia que eu presenciei isso, eu nunca mais consegui ser a mesma. Eu estava andando e no meio do caminho a gente se deparou com uma árvore. E na medida que eu olhei aquela árvore, eu fui tomada pela presença do Espírito Santo. Não tinha banda, não tinha música, não tinha um ajuntamento de pessoas. Eu apenas estava caminhando no meio da floresta. E eu fui encontrada por um amor tão lindo, por um amor tão grande, que mudou não só o curso da minha vida, mas mudou quem eu sou.
Mudou a minha forma de vestir, mudou a minha forma de pensar, de falar. E é sobre esse Deus Criador, esse Deus Pai, que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Eu não tenho muito tempo, mas eu quero te animar e te dizer, Deus, Ele não está procurando pessoas perfeitas, pessoas seguras, pessoas capazes, não. Ele está procurando um coração rendido, um coração entregue, um coração que esteja disposto a falar, Deus, eu estou aqui, eu tenho fome de Ti. Deus, eu estou aqui porque eu preciso de Ti. Deus, Ele não precisa de nós, mas Ele escolheu nos fazer cooperadores do reino dEle. Deus nos escolheu para cooperar com Ele nessa coisa que às vezes a gente perde a noção do que a gente está vivendo, do mundo que a gente vive, porque são muitas distrações. A gente vive uma vida, sabe, corrida, e a gente não para refletir. Nossa, mas o que Deus quer para a minha vida? Por que eu nasci? Porque o que Ele sonhou para que eu vivesse? Porque, olha, nós podemos fazer os nossos planos. Nós podemos, planejar, nós podemos seguir uma trilha de crescimento. Mas a Bíblia nos ensina que os planos de Deus, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então, eu queria te perguntar nessa manhã, você prefere viver os seus planos ou você quer viver o plano perfeito que Deus sonhou para você? E aí eu queria ler para vocês o que está lá em Romanos. Eu não sei se você trouxe a sua Bíblia, mas a palavra de Deus, ela é cura, sabe? Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz, ela nos dá caminhos. E Romanos capítulo 1, verso 20, diz assim: desde a criação do mundo, as qualidades invisíveis de Deus, ou seja, o seu poder eterno e a sua natureza divina, são vistas pelos homens claramente. Elas podem ser compreendidas por meio das coisas criadas, e assim eles não terão desculpa alguma. Ou seja, a criação do mundo, ela carrega as qualidades, o poder, a glória de um Deus eterno, de um Deus grandioso. A criação. E muitas vezes a gente pensa, a criação de Deus, os rios, esse rio lindo que nós temos, as árvores, as plantas, as frutas. Mas quando lá no início, a maior criação de Deus, aquilo que Ele criou, que quando Ele olhou, nossa, estava tudo lindo, o céu foi criado, os rios foram criados, as florestas criadas, os animais criados, mas teve um momento em que Ele parou, e Ele moldou, e Ele criou o quê? Criou a mim e criou a você. E quando Ele nos fez, Ele olhou e falou assim: nossa, isso é muito bom. Você é a maior criação. Você é a melhor criação de Deus. E Ele te fez nesse tempo. Mas, Maíra, quando eu olho para mim, quando eu me pego pensando nas coisas, quando eu estou ali e ninguém está me vendo, como Deus pode ter me criado? Será que existe algo bom dentro de mim,
Deus te chamou aqui nesses dias para falar. Você foi a melhor criatura que Ele já criou nesse mundo. Não existe nenhuma outra igual a você. Você é único, você é especial. Você foi sonhado por Ele para viver esse tempo. E aí, quando Adão e Eva, eles estavam lá no jardim. Imagina, você tem um jardim de delícias. Você tem um jardim inteiro para você contemplar. E você tem, assim, a presença de Deus que vinha todos os dias na viração do dia conversar, ter relacionamento. Falava, e aí, Adão, como é que estão as coisas? E aí eu acho que ele falou assim, olha, eu vou criar a Eva, porque eu chego aqui com Adão, a gente não tem muito o que falar, né? Eu cheguei aí, como é? Ah, legal e tal, já escolhi um nome aqui para esse bicho e tal. Aí ele falou, não, eu vou atrás da Eva, né? Porque aí a gente vai poder ter uma conversa, eu vou poder saber dos termos específicos, daquelas coisas íntimas, daquele bate-papo profundo que nós mulheres conseguimos ter, né? A gente só quer ser ouvida, tá? A gente só quer ser ouvida. E eles estavam ali. E Deus falou, olha, tudo aqui, olha, tudo. Eu criei para vocês. Olha, dominem, é tudo de vocês. Mas, ó, só aquela árvore ali, ó, aquelazinha ali, ó. Não vão lá. Lá não é para vocês, mas todo o resto, toda a criação foi toda feita para vocês. E aí, como bons humanos, né? Se eu posso falar assim. Como bons humanos, e Jesus, Deus e o Espírito Santo. Há muitos questionamentos, muitas dúvidas. Mas Deus já sabia exatamente de todo o plano da criação. Deus já sabia exatamente tudo o que ia acontecer. Deus já sabia que o homem e a mulher, eles iam escolher o pecado. Deus já sabia, mas Ele não se importou, porque Ele queria o quê? Criar filhos e filhas para se relacionar com Ele. Não é sobre o quanto eu sou bom, mas é sobre o quanto eu me sinto filho de Deus. O quanto eu sinto que eu fui criada, que eu fui planejada e que eu fui escolhida para ser filho e filha de Deus. Ele já sabia. E aí, quando eles tomaram aquela decisão de desobedecer aquele comando, né, aquela direção que Deus tinha dado, e não era uma direção para punir, era uma direção para preservar, para proteger, para dar segurança para a humanidade. Porque quem ama nos protege. Quem ama fala as coisas que a gente não quer ouvir. Quem ama vai de encontro a tudo que estão falando, porque existe apenas um único que é o caminho, a verdade e a vida, e se Ele é a verdade, Ele carrega essa verdade, e essa verdade vai contra tudo que a gente tem visto por aí. E tudo que Ele fez foi para nos proteger. Mas e aí houve aquele incidente, eles comeram do fruto daquela árvore, e naquele momento, eles tiveram os olhos abertos. E eles sentiram o quê? Vergonha. Eles se sentiram expostos. Eles viram que eles estavam nus. E eles fizeram o quê? Se esconderam. Porque quando o diabo vem, quando o inimigo vem, ele vem o quê? Para romper a nossa relação com Deus Pai. Ele quer o quê? Confundir a nossa mente. Ele quer romper aquilo que você já foi sonhado para ser. E aí eles tiveram medo. E eu fico imaginando aquela situação. Meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer?
E Deus, como toda viração do dia, naquele mesmo dia Ele chegou, procurou, né? Deus sabe de todas as coisas. Se fosse um inimigo, Ele ia chegar acusando. Mas Deus, Ele é tão bom, Ele é tão misericordioso que Ele falou: Adão, cadê você? E Adão falou assim: olha, eu me escondi, eu estou envergonhado, eu estou nu. E Deus fala para ele: quem te falou que você está nu? E voltar à essência é a gente reconstruir esse caminho de volta com o nosso Criador, com o nosso Pai. Porque quando Adão se viu naquela situação, que ele estava escondido, que ele estava em meio ao pecado, e eu fico imaginando, eu não sei você, mas eu sei as guerras que eu luto, eu sei as setas que vêm na minha mente de acusação, de desânimo, eu sei das lutas que eu tenho em relação à minha identidade, mas não é sobre isso, meu irmão, não é sobre isso, minha irmã. Existe uma verdade que ela é inabalável. Existe uma verdade que é única. E para toda mentira que o diabo lança na tua vida, existe uma verdade que é imutável. A palavra de Deus. Sabe, aqui tem verdades ao seu respeito. Aqui tem verdades a respeito de quem você é, do porquê você nasceu, quem você foi sonhado para ser, aquilo que Deus tem para você nesse tempo, o quanto Ele sonhou com você, o quanto Ele orou, vou falar assim, o quanto Ele sonhou, o quanto Ele desejou que você estivesse aqui, vivendo esses dias, nesse tempo, para essa geração. Sabe, o diabo ele tem tentado nos calar, tem tentado nos amedrontar, mas eu creio que Deus tem levantado uma geração que não vai lutar com armas, que não vai lutar com forças, mas vai lutar com a verdade, com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. E se você está aqui nessa manhã e você fala assim: olha, Maíra, eu já cheguei aqui desacreditado. Eu já cheguei aqui, eu não sei nem por que eu estou aqui, mas eu entendi que eu tinha que estar aqui nesses dias. Entenda, você não está aqui por acaso. Sabe, Deus ele tem uma palavra específica para você. Deus ele tem um liberar de destino para você nesses dias. Sabe, e tudo aquilo que o diabo tentar te calar, colocar na tua mente que você não merece, que você nunca vai conseguir chegar lá nesse lugar de intimidade. Eu ordeno agora no mundo espiritual que se calem todas as vozes do diabo, que se calem todas as vozes que se levantam contra a identidade que Deus te deu, de filho, de filha, da maior criação que Ele poderia ter. Ele escolheu você, Ele podia ter escolhido qualquer coisa, mas Ele escolheu a mim e a você, não só para nos criar, mas para habitar em nós. Habitar em nós. Eu queria ler o que está em 1 Coríntios, capítulo 2. Capítulo 2, a partir do verso 2, que diz assim: porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e de sua morte na cruz,
Fui até vocês em fraqueza, temor e muito trêmulo. E a mensagem, minha pregação foram muito simples, não com oratória persuasiva e sabedoria humana. Entretanto, o poder do Espírito estava em minhas palavras, provando a todos quanto as ouviram que a mensagem vinha de Deus. A mensagem não vai vir de mim, irmão. Queria te convidar nesse momento para ficar em pé no teu lugar. A mensagem, ela não vai vir de mim, mas ela vai vir do Espírito. A banda pode subir também. A palavra vai vir do Espírito. Eu não sei, talvez eu tenha uma palavra para te dar, mas o Espírito Santo, o Deus Criador dos céus e da terra, Ele está aqui e Ele quer ter esse encontro contigo, face a face com a sua criação. E você precisa sair desse lugar de só esperar. Não, eu estou esperando. Alguém vem liberar uma palavra na minha vida. Eu estou aqui esperando. Eu vou lá na sala profética, porque Deus quer liberar uma palavra na minha vida. Não, eu estou esperando passear por ali para alguém me pegar no meio do corredor, porque Deus quer liberar uma palavra. Não! O próprio Deus, Ele está aqui. O próprio Deus. Você tem livre acesso. Livre acesso. Lá naquela cruz. Lá naquela cruz, Jesus pagou um alto preço por mim e por você, para que você tivesse esse acesso direto. Não espere intermediadores. O Espírito Santo, Ele está aqui nessa manhã. Ative o seu sobrenatural nessa manhã, porque Ele quer falar face a face com... Maíra, eu nunca fiz isso, eu nunca ouvi. Então, nesses dias, Deus tem separado momentos em que Ele quer te encontrar face a face. É um encontro, não é uma palavra, mas é a pessoa que vai te encontrar, que vai mudar toda a tua vida. E Ele está aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado. Sabe, é muito bom estar na presença. É muito bom, a gente ama estar no Shaba. A gente ama receber palavras. A gente ama a tremedeira, mas o poder de Deus não é a tremedeira. O poder de Deus é a pessoa do Espírito Santo que está aqui e que habita em mim e habita em você. Então começa a buscar nesse dia. Começa a buscar. Não peça uma palavra, peça a própria presença de Deus. Peça ao Espírito Santo. Fala, Senhor Jesus, vem com teu Espírito Santo, Senhor. Eu quero ter um encontro contigo. Eu quero ser tomada pela essa presença real. Eu quero ser tomado por um poder que vem do céu. Se você quer dar um novo passo na sua vida espiritual, porque tudo que a gente está fazendo aqui é para a honra e glória do Senhor Jesus. Tudo, porque Ele quer ter esse encontro contigo face a face. A banda vai tocar e você vai buscar. Você não vai esperar uma palavra. Você não vai esperar que orem por você. Você mesmo vai pedir, Senhor, olha, se isso que essa pastora está falando é verdade, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu quero te sentir. Amém? Você pode vir aqui na frente. Quem quiser, né, ter um encontro com Deus, venha. Pode vir. Pode vir. Não tenha medo. Não tenha medo, Ele está aqui. Começa a buscar. Começa a falar, Senhor Jesus.
falar: Senhor Jesus, eis-me aqui.